Este é mais um daqueles vídeos que de vez em quando nós somos obrigados a fazer, mas que nem sempre fazemos por querer, por vontade, mas por necessidade. Venho falar nesse vídeo aqui sobre o Padre Wellington. O Padre Wellington está pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui em Gentil do Ouro. O que acontece? Nós estamos em uma polêmica, e eu sou o pivô da polêmica, mas eu aprendi que homem é homem em qualquer situação. Eu não sou moleque, então eu quero usar a internet para dar uma resposta, porque é o palco que nós temos, é o púlpito que nós temos, é a internet. O que acontece? Eu postei há uma semana ou 2 semanas atrás, em meu Instagram, uma foto em que o Padre Wellington está sentado na hora da comunhão. E uma das ministras da Eucaristia, ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, estava distribuindo a comunhão. E ali eu fiz 2 postagens no meu Instagram, e nas 2 fotos aparece o padre, e uma outra foto também aparece a ministra. Em uma das postagens, eu falei sobre a âmbula de vidro. A igreja não permite âmbula de vidro. E na outra postagem eu falei sobre a comunhão, a Eucaristia. Quem distribui a Eucaristia primeiro é o sacerdote. E quem é que diz isso? Não sou eu que digo isso. Quem é que diz que não pode ter âmbula de vidro? Sou eu? É minha opinião? Não. É o direito canônico. É as leis, é as regras da igreja. Um padre, um bispo e até mesmo o papa, ele não é guiado pelo Espírito Santo para fazer o que bem lhe der na telha. Para acima do padre, o padre é o representante do bispo. O bispo representa ali, o bispo é o pastor da diocese, né? É o responsável pela diocese, a diocese é confiada a ele. Ele é o pastor dos fiéis daquela diocese. E nesta diocese de Barra, o pai desta diocese, o pastor dessa diocese é o Dom João Batista hoje. Já foi o seu antecessor, que era o bispo Frei Luís. E nessa postagem eu falei sobre isso. Sobre o que pode, sobre o que não pode, e tem uma foto do Padre Wellington. Pois bem, ontem eu fui à missa aqui na comunidade São João Batista, na capela Santo Antônio. Estou eu lá sentado com minha esposa, minha filha e o povo. O Padre Wellington chega, dá boa noite e pede para falar comigo. Tudo bem, padre, vamos sairmos da igreja. Primeiro que ele foi super desrespeitoso, deselegante, não teve caridade, porque só vomitou e não deu, não queria escutar. Ele me chamou para um diálogo, não para um monólogo. Diálogo, você fala o que quer, mas você escuta. Você dá a sua opinião, você dá a sua versão, mas você tem que escutar. Mas com o Padre Wellington não funcionou assim. Tudo bem, disse que ia me processar, eu disse que não tinha problema, não postei foto da pessoa de Wellington. Foi uma foto pública de um padre celebrando uma missa e falei do que diz a igreja. Não sou eu que digo. Não fui eu que fiz o direito canônico. Não fui eu quem escrevi o catecismo da igreja. Não fui eu que escrevi um documento sobre a Eucaristia. Foi o Papa, que hoje é santo, São João Paulo II. Então, está achando ruim? Reclama com a igreja. Agora, o que acontece? E aí, às vezes, tem alguns bispos e alguns padres que ficam falando, né, nas homilias: parem de ir para a internet, de postar na internet, essas coisas se resolvem em casa. Não, meus irmãos, não é assim. Este tempo era assim, hoje não é mais. Por quê? Porque os padres, e principalmente alguns padres, ou não vou falar alguns padres, mas existe padres, eu não quero citar nome, nem quero ser injusto com os padres desta diocese. Existe padre que acha que é Jesus. Existe padre que pensa que é Deus. Existe padre que pensa que quando ele recebeu o sacramento da ordem, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo para fazer tudo o que quer. Tem padre nesta diocese que pensa que é a 4ª pessoa da Santíssima Trindade e acha
que faz o que quer e bem o que quer. E o padre Wellington é um desse, né? Tenho todo respeito, porque eu tenho que respeitar, e ali algumas pessoas podem dizer, mas Davi falou de caridade, se estava errado, por que você não falou? O padre, eu disse a ele, se ele olhar o WhatsApp dele, ele vai ver que eu mandei mensagem, que eu expliquei, mas como ele faz com muita gente aqui na paróquia, né? Ele simplesmente não dá satisfação, não dá resposta, ignora. Então, cara, eu fiz uma mensagem para ele, eu expliquei a situação, eu citei o direito canônico que diz. Então, se ele ignorou, cada um colhe o fruto que planta. Fiz, faria, farei novamente quantas vezes for preciso. Inclusive, estou preparando com alguns advogados amigos nossos, não aqui da cidade, nem da região. Infelizmente, o pessoal, por respeito humano, muitas vezes prefere não se envolver em brigas desse tipo. Estou preparando documentação para enviar ao bispo local, o ordinário local, o bispo, para enviar ao núncio apostólico, para enviar a Roma dos abusos dos padres. Porque tem padre que, amigo, você é padre, você estudou. A comunidade, alguns leigos podem não saber, eles não estudaram, eles não têm obrigação de saber, mas vocês têm. A igreja é muito clara, não se transporta Eucaristia, partículas consagradas em potes de vidros. Tem padre fazendo isto. Não se celebra a missa de qualquer jeito. Tem padre fazendo isto. Não é permitido o ministro extraordinário, o nome já diz tudo, extraordinário da Sagrada Comunhão, comungar lá no altar. Quem dá a Eucaristia é o padre. Mas tem padre que pinta e borda e pensa que está acima do direito canônico. Então, mas pois bem. Então, conversamos antes da missa e começou a missa. E o padre Wellington, em um ato de molecagem, na falta de caridade, roubando, isso é roubo, padre Wellington. Isto é roubo espiritual. Os fiéis que estavam lá na missa não foram lá para, na hora da homilia, ouvirem as suas afrontas, sua falta de respeito com um cidadão. Porque o padre passou a homilia inteira atacando a mim. Mas eu fui criado, amigo, depois do medo. Eu fui criado depois do medo. Eu só tenho medo nesta terra só dos castigos de Deus. Você não tem medo da justiça? Não, eu não sou marginal. Quem tem que ter medo da justiça é marginal, é maloqueiro, é malaquia. Você não tem medo do bispo, do padre, do papa lhe chamar? Não, nenhum. Porque o papa é o vigário de Cristo na terra. O bispo é meu pai diocesano. E qualquer filho vai ser corrigido pelo pai se errar. Assim como o pároco, se eu errar, eu tenho toda a humildade do mundo para escutar. Seja o padre Wellington, ou o padre Bruno, na época que foi o pároco daqui, ou o padre Adriano, ou o padre Marcelo, seja quem for. Eu não tenho problema de escutar. Agora, também não tenho problema de dizer a verdade, se ela houver necessidade de ser dita. Então o padre Wellington usou a homilia inteira para atacar a minha pessoa. E ele citando o nome. Padre, quero deixar bem claro para o senhor e para qualquer outro padre, que em qualquer missa que eu for, se eu achar necessário, se necessário for na minha consciência de tirar foto, de filmar, eu farei. Não quer ser filmado, não quer sair em foto, abdique, saia, desista da sua vida pública. Jamais eu vou tirar uma foto de Wellington, jamais eu vou tirar uma foto de Cícero, jamais eu vou tirar uma foto de Charles, jamais eu vou tirar uma foto de Antônio, jamais eu vou tirar uma foto de Joel, jamais vou tirar uma foto de Romário, jamais vou tirar uma foto de Cláudio, jamais vou tirar uma foto da pessoa de fulano. Mas quando está paramentado, celebrando a Eucaristia, vou tirar foto, vou filmar, vou expor na internet se for preciso. Claro, não farei antes de tentar
ir no privado, de conversar com a pessoa e até saber por que isto, por que isto. Na minha reflexão, eu até falei que o padre poderia ter um motivo que justificasse ele estar sentado e não dando a comunhão, para que uma ministra extraordinária, o que é que diz o documento? Redenção Eucarística, parece que o nome é esse, agora eu não tenho certeza, posso trazer uma outra hora, sobre ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Eles devem dar a comunhão, distribuir a comunhão, para ajudar o padre, se houver muita gente e for dificultar, mas nunca substituir o padre. Está errado, padre, está errado, está errado. Para o senhor que está fazendo talvez um pós, um doutorado em teologia, né? O senhor deve saber disso. O senhor tem a obrigação de saber disso. Agora, quero dizer que ao padre Wellington que a sua atitude ontem foi feia, padre, horrível, horrível. Claro que depois da missa, na hora dos avisos, eu pedi licença, fui lá e expliquei à comunidade e falei. Quero deixar bem claro, padre, olha, eu não sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, não tenho nenhuma função na paróquia, então eu não tenho medo de ser expulso dos grupos da paróquia, como é prática, né? Me parece que é prática, né? Eu não tenho medo algum de chegar e o padre tomar o meu ministério. Olha, você não é mais ministro da Eucaristia, não, da Sagrada Comunhão, né? Você não é mais me chegar à comunhão, não, porque foi no bispo me denunciar, porque foi falar mal de mim no bispo, porque foi questionar no CPP, ou seja lá o que for. Padre Wellington, eu estou aqui para lhe dizer o seguinte: nasci depois do medo. Nasci depois do medo. E como ele mesmo disse ontem na conversa pessoal comigo, é por isso que os padres não confiam em você. Por isso que os padres não gostam de você. Padre Wellington, vou lhe dizer uma coisa, desculpe a falta de caridade se parecer ser. Tem certos padres que não gostar de você, não confiar em você, não é uma maldição, é uma bênção. Dos sacerdotes, eu busco apenas duas coisas. E nenhuma delas é ser amado, é ser admirado, é ter confiança de padre. Dos padres eu busco os sacramentos e o respeito. E para mim, senhor padre Wellington, o respeito é uma via de mão dupla. Não é uma via de mão única. Do senhor, padre, eu quero receber a confissão, a Eucaristia e os demais sacramentos. Só isso. Nem da sua homilia, que é péssima, por sinal. Péssima, péssima. Na maioria das vezes que eu participei da missa, sua homilia deixa muito a desejar. Aquele papinho lá, porque o Espírito Santo desceu sobre a CNBB. Aonde? Que documento da igreja diz que a Conferência Nacional dos Bispos de uma nação tem poder? É só uma associação de bispos que escuta Roma e que faz sugestão a Roma. Mas para nós católicos ainda, Padre Wellington, vale o que vem de Roma. E não é ser ritualista, como o senhor me acusou ontem na homilia. E não é ser fariseu. Quando eu lhe disse que o sacrário da comunidade está irregular, é que está, padre. Ah, a comunidade não pode. Procura-se um meio, padre. Mas não é culpa da comunidade, padre. É culpa do padre. Agora, o senhor, no auge de sua arrogância, prefere muito mais atacar, como o senhor disse ontem, não tenho culpa porque esta paróquia não foi evangelizada. O senhor está aqui agora para evangelizar, então. Faça seu trabalho, mas comece fazendo certo. Deixa só aqui um pedido, um apelo, um conselho. Conselho não é bom, se fosse bom não se dava, se vendia. Não use a homilia para atacar. Use a homilia para catequizar. Porque aquilo que o senhor fez ontem na homilia é feio. Mas eu não tenho medo.
E eu não estou aqui para ser amado por padre nenhum. Não estou aqui para ser amado por bispo nenhum. Eu estou aqui para responder à minha consciência de católico. O Senhor não vai me ver lhe cobrar se estiver fazendo errado, certo. Como também não terei nenhum problema. Davi, já que está errado, qual é a solução? O senhor poderia, já que o senhor ontem na homilia quis colocar o povo contra mim, e eu não estou nem aí, padre, para isso. A voz do povo não é a voz de Deus. Quando Barrabás foi escolhido, ao invés de Jesus, já se mostrou isso. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu prefiro, padre, sem lógica, sem problema nenhum, ser amado por Deus do que pelo povo. Eu não estou aqui para ser amado por padre. Eu estou aqui para te respeitar, mas para ser respeitado. E fica aí a deixa. Vou lhe processar. Pode ir, padre. Mas com Deus e a Virgem Maria. Se for me processar e eu perder o processo, farei o máximo o que for preciso para cumprir. Agora, eu fico com a minha consciência tranquila. Inclusive, a partir de hoje, vamos colocar aqui vídeos no canal, nas minhas redes sociais, do que diz a igreja sobre certas coisas. E é a obrigação do padre. Olhe bem, senhores padres. É a obrigação dos senhores zelar pelo que a igreja diz. E como o padre Wellington disse na homilia, não é questão de ser ritualista, de ser fariseu, de querer dividir comunidade, de querer... Não. O que é que o direito canônico diz? Ah, porque a comunidade só tem 2 âmbulas, ele me disse. Padre, sua mala de padre não tem uma âmbula, não? O senhor traz uma âmbula, que é sua âmbula de padre, e deixa uma âmbula de metal, que a igreja exige isso. Não existe âmbula de madeira, não é permitido. Não é permitido âmbula de vidro. Não é, simplesmente não é. Tem padre por aí carregando Jesus em pote de vidro. Não é permitido. E aí, mas se o leigo reclamar, o leigo é arrogante. É por isso que falam de Edívia. Por isso que lá em Xique-Xique, Edívia é temida, Edívia não é amada por alguns padres. Por quê? Porque é leigo, não pode reclamar? É porque é leigo, não pode falar? Padre acerta sempre? Diz a música, só Deus acerta sempre. Deus abençoe, viva Cristo Rei, e oremos pelos sacerdotes. Não é por causa disso que o padre Wellington é um mau sacerdote, não é por causa disso que eu não vou pedir bênção ao padre Wellington, não é por causa disso que eu não vou comungar, faço questão de comungar das mãos dele, porque é um padre. É alguém que é amado por Nossa Senhora. É alguém do amor e do coração de Nossa Senhora. Agora, eu não nasci antes do medo. Eu nasci depois do medo. Eu não vim para consertar o mundo estava essa bagaça quando eu vim. Eu não tenho compromisso nenhum com o mundo. Eu tenho compromisso com a minha consciência. Deus abençoe. Viva Cristo Rei.